aquecendo aqui as discussões, e agradecendo também aí ao Rodrigo Devail, que está com a gente hoje e vai ser o nosso keynote aí, vai falar sobre um case de sucesso bastante interessante do assistente virtual da Ticket do grupo Edenred, ok? Eu vou passar rapidamente aqui a nossa agenda, né? Então, a gente vai fazer uma rápida abertura, falando um pouquinho da DDCOM, enfim, dos conceitos que a gente vai explorar aqui um pouco. Também, e vamos passar a palavra aqui ao Rodrigo Devail, conforme eu comentei, tem um material bem interessante aí para a gente explorar e falar. E nós vamos abrir para uma sessão de perguntas e respostas, que eu pediria a gentileza dos participantes que enviassem através do chat, né? Existe aí uma opção de chat dentro aqui da interface de vocês, e vocês conseguiriam estar caminhando se puderem fazer a gentileza, mandar essas questões que a gente vai, ao final, responder, todas que forem possível, e as que a gente não souber ou não der tempo, seguramente retornaremos os contatos que vocês estão deixando com a gente aí, tá bom? Então, acho que essa é a ideia da nossa conversa, está estimando essa sessão, nós começamos um pouquinho depois, são 4h10 agora, a gente estima 40, 45 minutos essa sessão, e espero que seja bem proveitosa para todos. Bom, indo adiante aqui, falar um pouco da DDCOM rapidamente. A DDCOM está quase há 3 décadas no mercado, tem quase 30 anos já de operação. Ela trabalha, enfim, com soluções de tecnologia para grandes corporações, enfim, e atua no mercado corporativo, reconhecida pelos principais prêmios do mercado na área de tecnologia, na área de soluções para contact center, gravação, automatização, robotização, etc. E a gente destaca aqui alguns logos, enfim, algumas empresas que têm negócios conosco, enfim, e isso consolida a nossa presença no mercado nacional, né, há muitos anos, e também a América Latina. Bom, o que a DDCOM faz? A DDCOM, ela vem oferecendo serviços e tecnologias que estão transformando a forma como os clientes hoje interagem com os seus clientes, né? Como as empresas se relacionam com os seus clientes. Então, nós temos soluções que vão desde infraestrutura, né? Algumas próprias e outras representando grandes fabricantes do mercado, passando pela área de consultoria, enfim, desenvolvimento de planos de atuação para melhoria de performance na área de atendimento, mapeamento de jornada, customer experience, né, a famosa experiência do cliente, soluções na área de speech and text analytics, né, a gente está aí utilizando soluções bem poderosas no sentido de estar ouvindo essa voz do cliente de maneira automatizada, né, com inteligência agregada e podendo estar aí extraindo insights e oportunidades de melhoria, tanto nas áreas de atendimento quanto nas áreas de vendas, enfim. A gente tem feito alguns trabalhos bem interessantes nessa área. Soluções que ajudam no teletrabalho, então, nesse momento aqui que nós estamos vivendo de Covid, todo mundo remotamente, a questão de ter controle sobre o trabalho remoto, de atender ao compliance das empresas, as questões de LGPD, enfim, outras que vêm surgindo, né? A gente tem soluções aí de controle desse tipo de força de trabalho remota e cada vez mais a gente sente que isso será uma necessidade, né? Ele não só se aplicar a exatamente o trabalho remoto, mas também ter controle de produtividade ou buscar oportunidades de melhoria nas operações de back-office das empresas, né? Indo até biometria de voz e inteligência artificial, eu diria que hoje nós vamos falar um pouco de interface conversacional, de bots, né, de assistentes virtuais inteligentes, que é o tema da nossa discussão, e a gente gostaria de explorar um pouco esse vai ser o nosso mote hoje, entender como durante essa crise a gente pode estar usando a inteligência artificial para nos ajudar a interagir com os nossos clientes. Então, enfim, assistente virtual inteligente é o nome desse, vamos dizer assim, dessa área da inteligência artificial, né, que explora algumas disciplinas aí da área, como processamento de linguagem natural, como entendimento de linguagem natural e a interface conversacional. Nós vamos falar um pouco disso
Em linhas gerais, eu acho que é interessante dizer para os senhores que eu fazia parte, né, desde 2011, de uma empresa chamada Next IT, que foi comprada pela Verint Global. Então, as soluções que a gente representou aqui no Brasil, Next IT, elas hoje fazem parte do portfólio da Verint, e dentro desse portfólio, a gente tem aqui, houve uma aquisição, né? Aquisição da Verint Global pela Next IT, aliás, desculpa, da Next IT pela Verint, nos Estados Unidos. E aqui no Brasil, a operação do Brasil foi adquirida pela Didcom, ou seja, houve uma fusão aqui na Didcom Systems, nessa área de AI, com toda a parte de consultoria e etc., que acabou sendo transformada numa unidade de negócio dentro da empresa chamada Digital Labs. Então, o Digital Labs hoje é um laboratório de inovação, onde a gente conta com soluções de vanguarda na área de interface conversacional, na área de consultoria para Customer Experience, para mapeamento de jornada, enfim, e outras disciplinas associadas, né? Então, é interessante que esse passo foi dado e a gente hoje incorporou, né, essa estrutura e vem tendo bastante êxito desde essa fusão. Bom, a experiência de construir assistentes virtuais inteligentes, ela vem com a gente desde 2011, né? Então, na verdade, a gente desenvolveu técnicas para a gente ter sucesso, para termos sucesso na construção desses assistentes virtuais. De forma bem rápida, né? Porque a gente tem que deixar a melhor parte para o nosso cliente estar falando e expondo o case. Nós temos aqui uma metodologia e uma maneira de estar mapeando de forma veloz as necessidades do negócio para que se construa um business case de sucesso. Então, antes de implantar um assistente virtual, entender exatamente as oportunidades que a gente tem, em que área vai se utilizar e fazer o design dessa solução apoiado no modelo que seja de negócio que faça sentido, né? Ou seja, que a conta feche no final do dia, que gere saves e que melhore a experiência dos clientes. 1.2 é justamente focado no desenho dessa solução, né? A gente sabe que um fator fundamental para o sucesso de um assistente virtual inteligente é, de verdade, ter uma solução embasada, embasada na realidade das empresas e desenhada da forma correta. Então, nós usamos os próprios insumos dos contatos que são feitos hoje com os humanos para poder desenhar um mapa mental, um mind map dessa solução, de forma que a gente implemente assistentes virtuais que são bastante assertivos e performam de acordo com o que foi planejado, né? Bom, então a implantação ela acaba acontecendo sem surpresas, com precisão, em função dos motores que a gente utiliza, onde nós temos controle do comportamento dos assistentes virtuais, e a gente pode depois, obviamente, falar mais sobre o tema, mas a ideia é que, de fato, a gente consiga prever qual resultado a gente vai ter antes até mesmo da instalação. Nós temos hoje ferramentas que permitem entender o que o motor estaria programando antes mesmo de se lançar em produção, que garante dar mais segurança para nós aí na implantação. E, por último, todo o serviço de curadoria que é feito através dos nossos consultores, enfim, que tem muita experiência nessas implantações na manutenção das assistentes virtuais, para diversos motores do mercado. Então, a gente hoje tem, obviamente, nós vamos falar aqui do motor Verint, que, na minha opinião, para o mercado corporativo é o estado da arte. Enfim, acho que é um motor bastante robusto, sofisticado e que realmente endereça, mas, eventualmente, nós também oferecemos serviço de curadoria e de design, enfim, implantação para outras soluções do mercado. Bom, falando um pouco do que um colaborador virtual, o que um assistente virtual deve ter, né, de forma bem rápida. Em primeiro lugar, ele deve entender linguagem natural, ele deve se comunicar com as pessoas da forma como elas falam normalmente. Ela tem que entender contexto, tem que saber, né, de que canal eu estou falando, que tipo de conteúdo eu devo entregar naquele canal, qual é o caminho que esse meu cliente que está interagindo com esse funcionário virtual, ele está percorrendo, enfim, se ele está dentro de uma área de que contexto de conteúdo ele está, se ele está em área logada, em área aberta, se ele se identificou ou não, enfim, como ele está se comportando. Ele tem que atender em vários canais, um pouco do que hoje nós vamos ver aqui. Ele tem que ter acesso a sistemas legados, ou seja, muitas vezes, como um funcionário, ele deve ter acesso ao CRM, às vezes o sistema de ERP, ou sistemas que permitem executar algumas atividades mais complexas, como eu estava dizendo, ou seja, workflows, ele tem que ser capaz de percorrer workflows, fluxos de trabalho que são mais elaborados, obviamente seguindo as políticas de segurança e, por fim,
ele tem que ser resolutivo, ou seja, ele tem que resolver os problemas e atingir os objetivos finais. Então, esse é o pano de fundo dessa discussão, e o case aqui de sucesso que a gente vai estar apresentando, eu vou estar passando agora a palavra ao Rodrigo Devail, é justamente o case da Edenred, da Ticket, não é? Que a Ticket hoje é uma marca que pertence ao grupo Edenred, e o nosso convidado aqui, keynote, é o Rodrigo Devail. Rodrigo, boa tarde, tudo bem? Boa tarde, Marcos. Boa tarde a todos que estão aí conectados. Rodrigo, uma pergunta para a gente começar, desculpa te interromper, já interrompendo. Pode falar. Você consegue compartilhar a sua tela ou quer que eu siga daqui? Consigo. Pode derrubar aí que eu vou compartilhar aqui, Marcão. Então, tá bom. Por favor. Deixa eu parar aqui. Pronto, agora estamos vendo a sua... Você vai compartilhar a sua tela aí. Dá um share aqui. Já está aparecendo para vocês? Para você, Marcão? Sim, perfeito. Sim, vamos lá. Então, como o Marco bem disse, meu nome é Rodrigo Devail, né? Hoje eu trabalho na Ticket, né, uma empresa do grupo Edenred. A Ticket tem 44 anos no Brasil e eu sou responsável por toda a parte de atendimento receptivo e back-office, né? E hoje eu sou gerente, mas comecei como operador de atendimento, me orgulho muito de falar isso, que comecei na PA, porque foi lá que eu percebi o quão importante é nosso trabalho, né, de atender os clientes e tentar, naquele momento de dificuldade, resolver um problema ou uma dúvida. Então, eu acho muito importante, me orgulho muito, né, de dizer que comecei como operador, hoje sou gerente e quero chegar muito mais longe dentro desse segmento que eu sou totalmente apaixonado, que é o atendimento, relacionamento com o cliente. E aí, a gente vai começar aqui falando um pouquinho da Eva, né, que é o nosso case. E aí, todo mundo... O Marco deu uma explicação muito legal aí sobre inteligência artificial, mas eu sou um cara muito prático, sou de operação, sou chão de fábrica, né? Então, aí, quando as pessoas me perguntam efetivamente o que é a inteligência artificial para o atendimento, Rodrigo, né, Devail? Você fala pra caramba disso aí, mas me explica. Eu vou dar um exemplo para vocês que eu acho que contextualiza muito bem essa questão da inteligência artificial. Imagine você, né, que você vai casar, e aí todo mundo tem uma tia rica que sempre dá a geladeira, né? E aí você ganhou aquela geladeira da sua tia, tá super feliz, e aí sua esposa fala assim para você, ó, agora a sua missão é criar uma lista de compras, né, do nosso casamento e colocar lá no site. E aí você vai, aí eu peço que todos façam isso que eu tô pedindo, tá? Abre seu celular, no seu qualquer buscador que você tenha na internet, né, que você use normalmente, pode ser o Google, pode ser o Yahoo, pode ser o KD, quer dizer, o KD não existe mais, o KD eu estou entregando minha idade aí. Então eu peço que vocês abram aí o celular de vocês e entrem nesse buscador. E aí vocês vão colocar a seguinte frase, tá? Todos eletrodomésticos menos geladeira. Então é só colocar isso aí no seu buscador. Todos eletrodomésticos menos geladeira. Vou dar alguns segundos aqui para vocês pesquisarem, né? E aí, legal. Acho que a grande maioria conseguiu testar. Quem não conseguiu testar, por favor, depois faça isso. Vocês vão perceber que o primeiro desenho que vai vir para você, aí, ó, a primeira oferta vai ser de uma geladeira, né? E é tudo que você não queria, né? E quando você pensa, né, que a inteligência artificial poderia te direcionar para todos os eletrodomésticos menos a geladeira, imagina a sua marca se posicionando na internet e você querendo passar uma mensagem que tem tá totalmente aderente à sua marca e você, por uma questão de busca, não consegue passar. Hoje, né, quando eu digo isso para vocês, façam esse teste, pode ser algo muito... ninguém faz assim as pesquisas na internet. Peguem as novas gerações. Eu tenho um sobrinho de 5 anos que ele já reclama das respostas que alguns navegadores dão para ele. Ele sempre fala, tio, ele nunca dá o desenho que eu quero. Por quê? Porque cada vez mais as pessoas estão querendo se comunicar com a sua marca de uma forma muito pessoal. E através das tecnologias que são oferecidas hoje, isso não é possível. E com a inteligência artificial
é possível. Esse é um exemplo que eu adoro dar e que fica muito claro até onde a tecnologia de inteligência artificial pode te levar, tá? Legal. Falando um pouco da Ticket, a gente desde 2015, final de 2014, começo de 2015, embarcamos na jornada de digitalização dos processos de atendimento. Por quê? Porque nós entendíamos que isso seria uma forma efetiva da gente dar para os nossos clientes um canal de rápido acesso, de fácil resolução e sem a necessidade de contato com o call center. Apesar de eu amar call center, eu sei que as pessoas não têm tempo para gastar falando numa central. E foi aí que a gente começou, né, com a primeira experiência, que foi a Eva, e depois disso a gente também trabalhou com outros canais, com outras soluções, por exemplo, o RPA, que é um robô, que você pode efetivamente automatizar qualquer processo que você tem dentro da sua empresa através desse robô. A gente tem nosso portal, que é um portal super completo, não é um portal só de compra, ele é um portal de serviços também, onde você consegue fazer a gestão dos benefícios, né, da Ticket. Nós temos apps também, inclusive um dos nossos apps de usuários é um dos melhores avaliados. E também a gente tem nosso atendimento eletrônico, que é a famosa URA, que todo mundo conhece, e que também é algo muito importante. Então, a gente trabalhou muito nessas frentes de digitalização, e aí vem a primeira coisa legal. Sem querer, nós estávamos nos preparando para essa questão do Covid. Por quê? Quando você dá opções efetivas do seu cliente resolver os seus problemas através do canal digital, você elimina a posição de atendimento. Então, hoje, eu consigo dizer que quase 90% dos meus usuários, mais de 90% dos meus usuários fazem toda a interlocução através de canais digitais, né? E aí eu tenho o meu público de estabelecimentos e empresas que também tem uma grande parcela de interação através desses canais digitais sem a necessidade de contato com o humano. Então, hoje, eu tenho uma central de atendimento muito menor do que efetivamente eu precisaria ter se não fosse esses canais digitais, tá? E aí, por que lá atrás a gente começou a pensar em implementar a EVA? Como eu disse, a gente queria dar uma forma simples e inovadora para que os nossos clientes fizessem interações com a nossa marca sem a necessidade de contato com a central de atendimento. Porque, como eu disse, as pessoas não têm tempo para ficar ligando para uma central e tentando resolver esses problemas. Então, é isso que a gente lá atrás, final de 2014, 2015, pensamos, né? Foi a primeira coisa. E a segunda foi redução dos custos, né? Hoje, eu consigo garantir para vocês que uma interação no agente virtual, no assistente virtual, ela é exponencialmente mais barata do que uma interação no humano. E a possibilidade de você ter uma maior qualidade numa interação através de um assistente virtual, ela é muito maior. Por quê? Porque você consegue efetivamente padronizar sua forma de contato com seus clientes, reduzindo o erro a quase zero. Por quê? Porque atrás disso existe toda a parte de trabalho, de curadoria, de melhoria de processos, de melhoria de user experience, que propicia que seu cliente tenha todas as respostas com exatidão de uma forma muito rápida. Então, as principais razões foi dar um canal que o nosso cliente não precisaria mais acessar o call center e reduzir custos, tá? Que é a conta perfeita para vocês aprovarem qualquer projeto interno. Quem é de call center e está aqui sabe qual é a dificuldade para se aprovar um projeto no call center. Nós, muitas vezes, não somos priorizados. Mas, às vezes, nós não somos priorizados, e aí eu assumo a culpa, porque nós não conseguimos defender efetivamente nossos projetos. Porque a gente tem que apresentar formas novas de atendimento que incrementem a qualidade e reduzam os custos. Essa é a conta, pessoal. Não vai passar nenhum projeto se não tiver esse tipo de racional, ok? E aí, essa foi a primeira fase da gente falou, legal, vamos implementar uma assistente virtual, mas primeiramente vamos entender o que eu tenho no atendimento humano. E aí, é muito legal você fazer um entendimento do que você efetivamente tem de atendimento transacionais e atendimentos não transacionais. Por quê? Atendimento transacional é basicamente onde você vai ter que consumir algum serviço interno, ou consumir um RP, como o Marcos mesmo disse, ou consumir um serviço que vá ter sua ferramenta de atendimento,
E os que não são transacionais, basicamente, são respostas, que você pode estar respondendo de acordo com os processos e procedimentos dos seus produtos. Então, aí, quando a gente deu essa primeira olhada dentro dos nossos motivos de atendimento no call center, a gente percebeu que a nossa grande maioria de solicitações era a remissão de cartão, que eu tinha dentro do público de usuários e dentro do público de empresas. Isso basicamente ocorre quando? Quando um usuário perde, né, ou é roubado o seu cartão. Então, é um momento de grande estresse para o usuário, porque ele está sem o benefício dele. E, para mim, era um momento que consumia muito do meu operador, porque eu tinha que navegar por algumas telas para fazer isso. E aí que nós percebemos que, realmente, a tecnologia de assistente virtual seria totalmente aderente, porque ela conseguiria atender tanto minhas solicitações transacionais, quanto as minhas solicitações não transacionais. Lógico que as não transacionais dariam muito menos trabalho porque não teriam integração efetiva. Então, a gente teria um menor trabalho só de identificar quais seriam os processos e procedimentos que nós teríamos que implementar dentro do cérebro da assistente virtual para que ela desse uma resposta satisfatória para as nossas empresas, estabelecimentos e usuários. Vencida essa etapa, que é uma etapa assim, super necessária para o seu projeto, a gente entendeu que a gente queria efetivamente tratar os nossos usuários, empresas e estabelecimentos, que são os públicos que trabalham hoje com a Ticket, né? E aí fomos desenhar o escopo do projeto. Lá atrás, em 2014, 2015, se falava muito pouco em User Experience. Se pensava muito pouco na experiência do usuário. A gente basicamente criava um processo interno e fazíamos com que os nossos clientes se adaptassem a esse processo. Muitas vezes nem questionávamos se esse processo efetivamente era satisfatório para ele. Então, o que a gente colocou nesse escopo? Que tinha que, efetivamente, a gente tinha que entender as necessidades dos nossos clientes, nesse escopo do projeto. A gente tinha que orientar os nossos usuários para eles resolverem os problemas dele de uma forma muito fácil. E a gente queria se antecipar à necessidade do cliente, porque se antecipando a necessidade do cliente, você cria a necessidade de utilização. Vamos pegar um exemplo aí de um cara chamado, né, que criou um celular chamado aí iPhone, né? Ninguém precisa ter um iPhone, mas todo mundo quer. Ele conseguiu criar a necessidade de se ter um iPhone. Então, quando você se antecipa a necessidade do seu cliente, você consegue efetivamente criar a necessidade de utilização. E resolver os problemas, né, que era o principal dos nossos objetivos. E tudo isso agrupado e trabalhando em conjunto, você tem uma ótima experiência do usuário. Tá? Então, basicamente, você vai ter um cara que vai utilizar aquele serviço, vai sair satisfeito e vai ser um promotor. Você, com certeza, vai ter um crescimento exponencial nesse canal. E aí, naquela época, quem poderia nos ajudar? A pergunta está até errada aqui, na verdade. Não é como podemos ajudar, na verdade, quem poderia nos ajudar naquela época, né? Estou falando de 2014, 2015, a tecnologia de assistente virtual quase não era efetivamente utilizada ou não era utilizada. E aí a gente encontrou, como o Marcos bem disse, a parceria da Verint, né? Que era uma empresa que efetivamente já tinha alguns cases no mercado, né? E já conseguiam demonstrar alguns indicadores que para a gente naquela época eram indicadores importantes para a implementação do projeto, e a gente acabou tendo a Verint como parceiro. E aí, o porquê? Porque ele já tinha uma interface conversacional para o usuário, então já tinha uma forma do usuário se comunicar e conversar com o assistente virtual. Ele já tinha um profundo conhecimento da inteligência artificial e a gente percebeu que a gente teria uma fácil integração, tanto com os nossos legados, com as ferramentas, quanto os nossos serviços, que nós já tínhamos na época prontos para utilização. E essas três vertentes acabaram nos ajudando muito no processo de implantação. E aí, como falando um pouquinho mais do porquê, já tinham 2 cases consolidados. Um era no Brasil, com a TAM, que é agora a atual Latam, que era a Júlia, que era muito legal, ela reservava passagem, para você ter uma ideia, se você colocasse lá, eu fiz vários testes, né, para conhecer a Júlia,
Você colocava lá, ó, tem uma reunião amanhã no Rio de Janeiro e depois da manhã eu tenho que ir para Fortaleza e depois de amanhã eu tenho que voltar para São... Ela te dava, era muito legal, ela já te dava as 3 passagens já no horário que você queria. Foi um projeto bem bacana e tinha o Sargent Star, que era que é, né, um assistente virtual americano, que eu aconselho vocês a entrarem nele, que ele basicamente responde todas as perguntas em relação ao serviço militar americano. Desde quais batalhas você pode participar e pode acontecer, até qual é a alimentação que você tem durante um período de guerra. E o que mais nos impressionou, a gente chegou a fazer um benchmark com eles, é que eles tinham reduzido na época, quase 100% das posições. Acredito que hoje tenham conseguido já reduzir 100% das posições, mas naquela época eles já tinham conseguido reduzir muitas posições, porque lá há uma aderência muito grande ao serviço militar. E existiam muitas dúvidas, eles tinham um calçote muito grande, e com o Sargent Star eles conseguiram efetivamente acabar com o atendimento humano na questão de respostas. Legal? E aí aqui são as etapas do projeto, são extremamente importantes. Primeira coisa foi a que eu disse para vocês, é a definição do escopo do projeto. Uma outra parte que foi super importante é a definição da personalidade do assistente virtual. Muito importante. Eu defendo que toda empresa tem que ter seu assistente virtual com um avatar. Por quê? Porque você consegue linkar seu avatar, efetivamente, com a sua marca, né? É difícil você lembrar de alguma marca que tem um avatar famoso, né? E não fazer a correlação entre os dois. Por quê? Porque quando você coloca efetivamente um avatar à frente do seu assistente virtual, você consegue dar muito mais personalidade e consegue humanizar muito mais esse canal de atendimento. Então, a aderência, ela consegue ser muito maior. Eu vi um estudo no passado sobre assistentes virtuais que não têm avatar e assistentes virtuais que têm avatar, e a aderência aos que têm, não vou me lembrar a proporção, mas era o dobro, assim, era uma coisa muito maior, era um estudo muito legal, que mostrava que quando você tem um avatar por trás do seu assistente virtual, você consegue efetivamente chamar muito mais a atenção dos seus clientes. E a outra parte seria a integração entre a personalidade da Eva e como ela vai responder. É um outro item super importante. Se sua empresa não é uma empresa, é uma empresa formal, como você vai fazer uma conexão entre seu avatar e as respostas que você vai dar? Teve um trabalho muito forte da minha equipe de marketing para definir como a Eva seria. Se ela seria uma pessoa mais formal, se ela seria uma pessoa mais extrovertida. A gente pensou até se ela seria casada ou solteira. E chegamos ao denominador que ela seria noiva, né? E a gente queria dar a Eva, naquela época, que ela fosse intermediária entre o muito polido e o muito extrovertido. Então, a gente tentou ser o meio porque era uma estratégia que nós tínhamos naquele momento. E integração entre sistemas e o lançamento do projeto. Outra parte que é super importante, que é a divulgação, basicamente, do seu avatar, do seu assistente virtual, e como você vai apresentar. A gente teve uma ideia muito legal, e até foi uma ideia também da época, eu acredito que foi do próprio Marcos, da gente colocar um crachá de estagiário nela. Para quê? Porque no começo ela não conseguia responder 100% das perguntas. Não tem expectativa que você vai colocar um assistente virtual, um chatbot, qualquer coisa desse gênero, que ele vai responder 100% das perguntas. Então, a gente colocou um crachazinho de estagiário nela e ela sempre respondia quando não sabia. Me desculpe, eu estou aprendendo ainda. Você cria empatia, efetivamente, com o seu assistente virtual. Foi uma tacada de mestre e isso, a gente não teve reclamações, para vocês ter ideia, sobre esse canal no momento do lançamento ou posteriormente. Aqui, para você ver como a gente pensou de como ela seria toda a parte de definição até do corpo dela, enfim, como ela seria, como seria o rosto dela, enfim.
E esse é o resultado, né? A Eva, e é muito legal dizer que a Eva, ela começou aqui no Brasil e a gente já percebeu que o mundo inteiro, a TIC é uma empresa que é mundial, e a gente percebeu que provavelmente essa será a Eva de todos os países que a gente efetivamente vai utilizar. Porque eu particularmente gostei muito do resultado, né? Eu acho que ela transmite muito o espírito Ticket, né? E está totalmente alinhada com os nossos valores. E aí, vamos para os números, né? Falei bastante aqui, mas é legal a gente estar sempre efetivamente mostrando os números, os resultados efetivos. Aqui é um gráfico, e o que eu quero que vocês prestem atenção aqui é basicamente no mês 9, né? A gente implementou lá no segundo mês, no primeiro mês, né? Basicamente no segundo mês, a gente lançou a Eve e logo depois a gente colocou o serviço de remissão. Se vocês forem ver lá, o serviço de remissão na Eva, que era uma opção de fazer remissão do cartão pela Eva, estava muito pequeno e não vinha crescendo, até o M8, que é o mês 8. E a gente parou, né, na verdade a gente estava já estudando já no mês 6, o que está acontecendo? A gente percebeu que não adianta você ter uma excelente tecnologia se pessoas e processos não trabalharem em conjunto com essa tecnologia. Nós percebemos que nossas áreas internas precisariam vender mais a Eva, efetivamente, para que a gente conseguisse atingir uma maior adesão dentro do item de remissão de cartão. E foi aí que a gente começou a ofertar a Eva dentro do meu call center, a gente começou a ofertar a Eva nas nossas conversas com os clientes, a gente começou a ofertar a Eva no nosso portal, a gente começou a ofertar a Eva em todos os canais de contato. E vocês podem ver que logo depois a gente conseguiu já ter um resultado de crescimento muito grande. Por quê? Porque, como eu disse, os clientes não querem acessar a central de atendimento. Se ele tiver um canal onde ele consiga resolver o problema dele sem, efetivamente, contato com uma central, ele vai utilizar esse canal. E aí, teve um crescimento exponencial aí, chegando até 67% das emissões serem feitas através desse canal. Esse é um gráfico muito legal que quem é de call center vai adorar. A gente tem uma redução aí de 30% no volume de chamadas em um ano. E quem está em atendimento sabe que para reduzir 5% de chamadas no call center não é fácil. E eu estou falando isso lá em 2015, pessoal. Em 2015, basicamente, só existia a URA. Né? Estava começando a sair umas fax inteligentes. Então, a gente conseguiu lá atrás ter 30% de redução. E isso para a gente foi 34%, na verdade, né? Foi um fator de falarmos, acertamos na decisão de implementar um assistente virtual. E aqui, falando um pouco onde a Eva está hoje, a Eva ela começou só dentro do portal da Ticket, né, no www.ticket.com.br, que é o nosso portal, onde as empresas, estabelecimentos usuários podem consumir alguns serviços e comprar nossos produtos, né, principalmente as empresas. Mas a gente já conseguiu expandir muito a Eva para outros canais, para o Facebook, para o WhatsApp, inauguramos faz um mês, já teve mais de 5.000 acessos lá, sem divulgação, para vocês verem o quanto é legal. A gente nem divulgou para o mercado efetivamente isso ainda, né? A gente ainda estava meio que testando internamente. A gente está dentro do aplicativo, né? A gente está implementando dentro dos nossos aplicativos, a gente já implementou dentro do nosso aplicativo de estabelecimento e continuamos dentro do portal da Ticket. E o que é mais legal disso, que eu acho fantástico, você consegue criar um cérebro diferente para cada canal. E te possibilita o quê? Será que você tem que falar com as pessoas que te acessam no Facebook da mesma forma que você tem que falar com as pessoas que te acessam através do site, do portal de compra da sua empresa? Não sei, mas isso te possibilita a pensar nisso e criar uma forma de comunicação diferente para cada um dos canais. Nós percebemos que isso para a gente seria muito bom, porque nosso público do Facebook é completamente diferente do público que me acessa no meu portal. Então, lógico, no Facebook eu tenho uma linguagem muito mais informal e muito mais parecida da forma como as pessoas se comunicam através desse canal. Isso, basicamente, você está conseguindo se adaptar
ao seu cliente da forma que ele quer e no canal que ele quer. E aqui são alguns números que nos trazem muito orgulho aí, né? A Eva já atendeu mais de 2,8 milhões, né? Já fez mais de 2,8 milhões de atendimento. Ela tem 6 anos de idade, para uma idade humana, ela é uma criança ainda, mas se você for comparar com o conhecimento que ela tem hoje, ela está com mais de 50 anos já. Hoje ela tem uma assertividade de 92%. Isso significa que a cada 10 perguntas que são feitas para a Eva, 9, né, são assertivas. A gente consegue responder o que efetivamente nosso público deseja. Temos mais de 400 unidades de conhecimento. Isso unidades de conhecimento de produto, tá? Também tem outras unidades de conhecimento que são as que a gente chama de pessoais. Então, a Eva responde que ela é noiva, enfim, ela tem várias perguntas de personalidade também, que eu acho muito legal também, dentro do assistente virtual. E ela já fez mais de quase 500 mil de remissões, enfim, são números que são grandes números para a Ticket, né? Dentro do nosso mundo, são números muito grandes e que nos orgulham muito. Em relação à assertividade, lógico, lá atrás nós não começamos com 92%, e por isso que um processo de curadoria é muito importante, que é o processo de analisar como o seu assistente virtual está respondendo os seus clientes e cada vez mais melhorar isso. E existem alguns mecanismos dentro da ferramenta que nos possibilita essa análise e efetivamente essa melhoria. E automaticamente, quando você faz uma melhoria contínua de processos e também de user experience, você consegue aumentar sua precisão dentro do seu canal de atendimento de assistente virtual. Hoje nos dá muito orgulho esse número, e é um número que a gente, quando compara com outros cases, a gente está bem à frente de outros players que têm adotado essa tecnologia como uma solução. E o que é mais legal, aqui não está aqui, mas a gente já fez mais de 3 mil atendimentos em relação a dúvidas sobre coronavírus. E aí eu quero dar os parabéns para a minha equipe de marketing da Ticket, para a minha equipe, para o meu time também, e para o time da BDcom, que eles subiram isso em menos de 2 dias. Assim, foi algo muito rápido, e a gente, através da nossa assistente virtual, a gente consegue passar informações em relação ao vírus, informações que vêm dos órgãos competentes, não são informações que são nossas. Então, isso é muito legal. E teve uma alta procura por essas informações. E eu fico muito feliz, né, por a gente conseguir também, através do nosso assistente virtual, prestar esse serviço social. Porque realmente esse vírus veio para mudar muitas coisas e a falta de informação no começo foi algo aterrorizador. Então, a gente conseguiu contribuir um pouco com o nosso público em relação a isso. Bom, basicamente era isso que eu queria apresentar para vocês. Agora, falando um pouco da minha empresa, a Ticket, fazendo não vou falar aqui algo que eu não consiga provar. Em matéria de benefícios, a Ticket é a melhor empresa do mercado. E se vocês têm dúvida do que eu estou falando, entrem no portal Reclame Aqui e façam uma comparação entre a Ticket e os outros players do mercado que fornecem o mesmo serviço. Vocês vão perceber que a nossa qualidade é muito superior aos outros players. E não sou eu que estou falando, é uma autoridade chamada Reclame Aqui, né, que tem todo um sistema de análise para reportar os números que estão no portal. E isso se deve porque lá atrás nós decidimos a ter o tema de User Experience, Customer Experience e digitalização dos processos de atendimento como uma válvula motriz que nos fez poder investir nas pessoas. Porque automaticamente, quando eu tiro, né, os atendimentos de baixa complexidade do atendimento humano, eu consigo investir para que essas pessoas consigam fazer relacionamento. E é isso que eu acredito que não vai acabar no call center. Relacionamento continuará sendo realizado por pessoas. Lógico, o número vai ser muito menor do que a gente tem hoje,
Quem não acredita nisso já pode ver pelos números, mas basicamente nós temos a melhor equipe no mercado quando se diz qualidade em atendimento, entrega e relacionamento. Podem acreditar e eu convido a vocês a fazerem uma pesquisa no portal e depois vir para a Ticket, que nós somos os melhores com certeza. Marcos, muito obrigado, agradeço a DDCom a oportunidade, ao Roberto, enfim, a todos que estão aí nesse webinar. Espero ter esclarecido algumas dúvidas e fico à disposição também para responder alguma que tenha entrado via chat. Boa tarde, pessoal. Acho que o Marcos teve algum probleminha aqui com o link dele, mas ele já está entrando. Agora a gente vai abrir a sessão aí para perguntas e respostas de todos que estão participando aí. Quem puder, quiser enviar a sua pergunta aí, por favor, fique à vontade. Desde já nós agradecemos aí a presença de todos. Espero que conteúdo aí tenha agradado vocês e teremos outras edições aí, tá? Estamos já preparando outros temas para vocês acompanharem a gente. Não sei se o Evaristo aqui, acho que está nos mandando alguma pergunta aqui, né? Oi, João. Temos uma pergunta aqui do Fábio Alves, perguntando se a Eva interage somente por texto ou por voz também. Muito bom, muito bom. Ela é um multicanal. Você quer comentar? Eu respondo aqui, Roberto. A Eva pode atender multicanal, tá? Por voz também, não só por texto, mas também por voz. E o Rodrigo, você quer comentar? Sim, pessoal. Respondendo um pouco da Eva Ticket, né? Na verdade, hoje a Eva não interage por voz, mas foi uma decisão da própria Ticket nesse momento não interagir por voz, porque a gente entendia ainda que nós não tínhamos ainda interpretadores, né, de voz que não estariam tão adequados. Mas isso é uma barreira que nós vamos vencer agora na versão WhatsApp, que a gente quer fazer assim que o próprio WhatsApp liberar essa possibilidade da gente fazer a interação por voz, que é muito importante e a gente entende que vai ser um grande diferencial no futuro também. Sim, o produto hoje ele é preparado para trabalhar com diversos canais, inclusive por voz, né? Seja na URA e também pelo WhatsApp, como o Rodrigo comentou. Falando em WhatsApp, Rodrigo, o Bruno Palhão também pergunta se você consegue fazer um comparativo entre os custos de atendimento por WhatsApp versus o atendimento na central. Ô, Bruno, cara, eu não vou te falar em valores aqui para não revelar, mas que eu tenho algumas informações que eu não posso abrir, mas quando você pega um WhatsApp receptivo, tá? Você criou um assistente virtual e as pessoas vão acionar o seu assistente virtual, eu te garanto que o custo do WhatsApp é mais de 1000 vezes barato do que efetivamente uma interação humana, né? Isso quando você tem um robô por trás do WhatsApp, tá? Se você tiver uma interação humana no WhatsApp, que é um modelo que eu particularmente não acredito, eu, Rodrigo Devail, acredito que toda a interação do WhatsApp tem que ser automatizada através de assistente virtual, o seu custo vai ser infinitamente menor. Hoje o custo da licença do WhatsApp é muito baixo para o WhatsApp receptivo e a interação também pelo assistente virtual é infinitamente mais barato do que um atendimento humano. Pode acreditar e se você comparar, se você for de central aí, sua ligação deve estar rodando entre de 5 a 8 reais mais ou menos, né? Que é uma média de mercado aí. Vou te falar que você vai pagar centavos por cada interação, cara.
Perfeito, perfeito. Nesse mesmo canal WhatsApp, o João Carvalho pergunta exatamente quais são os serviços que a Eva entrega hoje via WhatsApp. Hoje ela está entregando, a gente começou faz um mês, né? Ela é novinha lá, então a gente começou com 3 serviços, que é o consulta de saldo, com a remissão de cartão, então se você perder seu cartão, você consegue ir lá fazer a remissão do cartão, e informações sobre os nossos produtos Ticket. Lógico, esse foi um MVP1, a gente começou com esses 3 motivos de atendimento, mas como o cérebro da Eva já tem 400 unidades de conhecimento, para eu tombar isso para o WhatsApp é muito fácil, é meio que flegar. Mas a gente está ainda fazendo um entendimento do comportamento dos nossos usuários através do WhatsApp para ir aumentando cada vez mais a gama de atendimento. Perfeito, Rodrigo. Obrigado. Por último aqui, Rodrigo, a gente pode fazer para encerrar, o Evaristo comenta que ele dá os parabéns pelo case, pela apresentação, e que ele tem o privilégio de ser cliente da Endered Ticket. Ele percebe e acompanha de perto a preocupação e o cuidado que vocês têm com os seus clientes, né? E ele pergunta, ele faz uma pergunta no final aqui dizendo o quanto que a inteligência artificial absorveu da demanda da central do atendimento humano. Cara, que legal, Evaristo. Esse cara aí é um exemplo para mim, viu, Evaristo? Ele é um outro apaixonado por call center como eu. Legal, Evaristo, cara. Ele cuidou da operação da Ticket por muito tempo. O Evaristo é um grande amigo e um grande entusiasta aí também de canais digitais e centrais de atendimento. Obrigado pela pergunta, Evaristo. Evaristo, você conhecia lá a operação? A gente tinha, vou te falar em números, tá? Eu tinha lá antigamente na minha operação cerca de 320 posições. Hoje eu tenho cerca de 80 posições no máximo dentro da central de atendimento. Eu te digo que pelo menos uns 40%, 30%, 40% foi devido à questão da assistente virtual. Ela nos ajudou muito, principalmente com o público de usuários, que era o meu maior volume de atendimento. Então, lá no primeiro ano eu já consegui ter uma redução de 34%, como mostrei lá no gráfico, né, de volume de ligações. E eu saí, para você ter uma ideia, de um volume de 220 mil ligações, mais ou menos, que eu tinha usuários, que é da sua época lá ainda, para, basicamente, hoje eu tenho cerca de 13 mil. Lógico, tem outras ações. Eu tenho o app da Ticket, mas a Eva foi grande responsável por essa redução também. Podemos responder mais uma, Rodrigo? Bora, vamos lá. Até às 17 eu tenho horário, tenho agenda aqui. Ele pergunta, o Bruno novamente, que é da Brasil Prev, e eles estão nesse momento fazendo uma ativação do canal de WhatsApp. Ele comenta aqui que eles estão indo muito bem. Ele pergunta se você instalou uma squad para gerir o canal de WhatsApp e se você indica um tamanho ideal dessa squad para gerir esse canal. Bruno, eu lá atrás, cara, eu optei por terceirizar a questão do atendimento, da implantação do assistente virtual. Eu tenho parte de um recurso dentro do meu time de call center que faz a análise da Eva, né? Então, eu acho que quem pode efetivamente responder melhor essa pergunta é a própria DDCom, porque eu basicamente demandei para eles e cobrei que eles me entregassem rápido. E eu acho que essa parte de quantos squads foram utilizados foram eles. E eu não estou defendendo que o melhor modelo é interno ou externo. O que eu digo é que eu, né, como não era especialista, né, no canal, né, de assistente virtual, eu preferi ter esse tipo de trabalho terceirizado, até para não criar mais custos diretos. Aí você sabe bem, se você deve ser de call center, você sabe bem aí, quando você tem custos variáveis, é muito mais fácil para você conseguir efetivamente trabalhar internamente. Então, minha opção foi por terceirizar, e eu basicamente não consegui te responder essa pergunta. Eu acho que a equipe aí da DDCom conseguiria responder para você de uma
de uma melhor forma. Rodrigo, se eu puder aqui, Marcos, voltei aqui. Voltou, Marcão? Tive 2 quedas de energia no único dia e não tinha quase um ano. Lei de Murphy, mas vamos lá. O que foi rápido foi a tua cobrança, né? Você falou assim, cara, eu preciso disso aqui para ontem, tem um Sou bom projeto nisso, cara. Tem um projeto do WhatsApp. Eu falei, pô, mas não chegou nem teu WhatsApp cobrando, já quer que a Eva esteja aí já no... Mas, enfim, a gente se organizou do lado de cá. A vantagem da nossa arquitetura, né, Rodrigo, é que a gente suporta múltiplos canais e, como você bem colocou no início, né, nós conseguimos isolar os canais em termos de conteúdo. Né? Ele já está pré-configurado para que a gente plugue novos canais dentro da arquitetura. Né? Então, obviamente, no nosso plano se organizou. Tem a parte do WhatsApp em si, que é, enfim, como você vai trabalhar com o broker, etc., como você vai poder estar atendendo a própria ticket, né, da parte de branding e tudo mais, e a gente, do nosso lado, adequar o conteúdo com as expectativas que você tinha nas fases, né? Então, a gente falou, cara, hoje o que ela fala nos canais, ela vai passar a falar no WhatsApp. A gente pode trabalhar dessa maneira no primeiro nível, a gente adequa o conteúdo. Então, foi bastante rápido. Acho que foi uma squad aí, se é esse o nome, né? Que a gente pode dar. Foi muito rápida e a gente conseguiu colocar no ar de forma bem rápida, né? Eu diria que 1 semana ou 2 a gente estava com tudo pronto, mas aí tem as questões de integração do canal mesmo WhatsApp, muito mais do que da capacidade cognitiva, do entendimento da Eva, né? Então, não sei se a gente respondeu, Bruno, a gente pode falar mais depois se você quiser, tá bom? Perfeito, Marcos. Acho que a gente pode encerrar agora, né? Não tem mais perguntas aqui no painel. Agradecendo aí, eu gostaria de agradecer ao Rodrigo pela participação e parabenizá-lo pela excelente apresentação. E Marcos, quer comentar alguma coisa? Eu acho que do nosso lado aqui também agradecer o público, a audiência, dizer que é só o segundo, agradecer bastante ao Rodrigo, a esse parceiro e cliente. Eu acho que, apesar desse comprometimento de anos, ele é um cliente muito exigente, né? Ele sabe bem aí onde apertar os botões e liderar a área de atendimento da Ticket com maestria. Faz muito bem e a gente tem muito orgulho de participar dessa história, né, de sucesso em conjunto. E dizer que a gente vai preparar outros temas, né? Provavelmente dentro de 1 ou 2 semanas a gente já vai estar avisando e o público está convidado. Agradecer novamente a audiência, né? E dizer que nós estamos à disposição. Enfim, a Delecom aí pode ajudar nessa trajetória de atendimento virtualizado, enfim, com assistentes virtuais nos canais que vocês estejam vislumbrando aí. Então, muito obrigado da minha parte também. Também agradeço aí a oportunidade, pessoal. Quero agradecer meu time também. Meu time, eu gosto de mencionar sempre meu time, que eu tenho um time extraordinário. Eles são muito bons e por isso que eu consegui ter esses resultados que eu apresentei aí. Muito obrigado, gente. Ok. Obrigado, Rodrigo. Obrigado a todos. E a gente vai se manter conectado aí para ter novos fóruns. E qualquer pergunta, mande para a gente aí nos e-mails, ok? Obrigado, gente. Legal, vamos encerrar então. Obrigado, gente. Até a próxima. Até a próxima. Obrigado.
Olá, João. Ô, Júnior. Tá aí? Tô aqui, tá me esperando.